Emerson Celestino, agora o município vai precisar elaborar um novo projeto sobre o tema, caso ainda tenha interesse nesse acordo. Pois é, fui ouvir o relator, né, o delegado Luiz Alves. Um dos membros da CCJ. Exatamente, é um dos membros e o relator, né? Então, ele concluiu que é uma demanda judicial, né, tratada no STF, que viola a separação de poderes. É essa a conclusão do relatório, resumidamente. Eu concordei com ele, né? Tá jogando dentro das 4 linhas, né? Todavia, a gente não vê por parte do Judiciário, principalmente do STF, esse acordo entre os poderes, né? Esse jogo entre 4 linhas. Ele deu uma de bolsonarista e está jogando dentro das 4 linhas, respeitando o Judiciário, que o Ministério Público deliberou a respeito disso daí, né? Então, não ficou bem claro os valores, como seriam pagos, qual seria a reserva. Então, o relator, atendendo o pedido, acatando o pedido do Ministério Público, também foi contra, né, o acordo entre a Sanepar e a Prefeitura de Maringá. Gilmar Ferreira, não teremos então os 300 milhões que a Sanepar estava disposta a pagar para o município nesse possível acordo e nem uma área de preservação ambiental. E agora, como que funciona? A Sanepar continua prestando o serviço normalmente? A prefeitura vai começar a prestar os serviços de água e esgoto aqui no município ou segue tudo do jeito que está? Nós precisamos lembrar que são heranças, né, que receberam de administrações anteriores, bem como esse problema do túnel, como também esse da Sanepar, que foi algo que o próprio Said Ferreira na época fez para, acho que se não me engano, até 2040. Em 2010, o Silvio Barros questionou, queria fazer a retomada, e aí isso foi parar na justiça. Bom, que é algo jurídico, eu concordo, mas Maringá perde muito com isso. Bom, até um tempo atrás, mas foi bom que isso acontecesse aqui na cidade de Maringá, porque por várias vezes nós... Maringá perde muito com o quê, exatamente? Eu vou explicar. Porque muitas aqui falavam que a Câmara de Vereadores de Maringá era submissa ao Executivo e assim por diante. Ficou claro que não é desta forma, quando tem um projeto e eles acabam discutindo daquela forma que precisa ser feito. Bom, infelizmente Maringá não vai ter os 300 milhões. O que acaba ocorrendo de agora para frente? A Sanepar vai continuar prestando serviço, Maringá não recebe os 300 milhões, ou a própria prefeitura pode mandar um novo projeto para a Câmara de Vereadores. Mas se ela, no caso, para ela poder passar, fazer como se diz, uma licitação, 2 casos. Ou a prefeitura paga supostamente os 2, em torno de 1 bilhão e 800 mil, né? Ou a empresa... Para assumir o serviço, no caso, para assumir o serviço, não é isso? Para fazer a licitação. Ou a próxima empresa que ganhar a licitação tenha que fazer isso. E aí, o pior é que daí Maringá, ela poderá, fazer um questionamento para você. Não, é bem rapidinho, só para concluir. Então, quem perdeu com isso foi Maringá. Quem saiu vencedora de tudo isso foi a Sanepar, que vai continuar usufruindo, usando a população de Maringá, no caso, servindo a população de Maringá, ganhando bem por isso e não pagando os 300 milhões que poderia ser utilizado para a infraestrutura da cidade de Maringá. Calazans, já passando uma bola para você, seguindo o gancho do Gilmar, só que questionando o seguinte: esses 300 milhões que a Sanepar estava disposta a pagar para o município, é um valor justo? E outro questionamento que eu tenho para você, Calazans, é o seguinte: foi uma falha, então, do Executivo nesse projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal? Com relação aos 300 milhões, eu não tenho uma informação técnica, mas tenho uma impressão de que é pouco, sabe? Próximo ao valor que a Sanepar já arrecadou e arrecada com Maringá, e que, inclusive, usa a cidade de Maringá, o consumidor de Maringá, para fazer compensação referente a eventuais possíveis prejuízos que tem aí na região. Agora, eu também conversei com o vereador Luiz Alves, peguei até o relatório feito por ele, né? Li o relatório, compreendi a argumentação, estava ouvindo agora um áudio que ele mandou aqui também falando sobre o assunto. E diante da argumentação do ponto de vista jurídico colocado, né, no parecer, é difícil que a prefeitura resolva isso com um novo projeto. Porque efetivamente o que a CCJ considerou o projeto inconstitucional foi porque existe uma decisão judicial que declara o atual contrato nulo. Então, se existe uma decisão judicial que declara o atual contrato nulo, esse contrato não pode ser mais convalidado.
O projeto de lei, da forma como ele foi mandado, ele está convalidando um contrato atual, ou seja, estaria convalidando um contrato que já foi judicialmente declarado nulo. Então, para encerrar, chega a primeira conclusão da CCJ. Viola o princípio da separação dos poderes, porque a Câmara Municipal não tem competência para invadir uma decisão do Poder Judiciário, que já foi até o STF declarando esse atual contrato nulo. Mas viola também o dispositivo da Lei Orgânica do Município, que eu não me lembro agora qual que é o artigo, já vou olhar aqui, da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal, que diz que as matérias, as questões referentes à concessão de serviço devem ser precedidas de licitação. Portanto, o que a CCJ está dizendo é que, mesmo que seja com a própria Sanepar, pode renovar com a própria Sanepar, mas tem que passar por um procedimento de licitação, tem que ter um procedimento licitatório. Com essa argumentação, como é que o município vai simplesmente mandar um novo projeto de lei? E não acho que a cidade perca, não, muito pelo contrário, porque está incoerente o que está acontecendo agora, na medida em que tivemos uma gritaria gigantesca, acabou com a Sanepar, e de repente vem um projeto, né, agora para simplesmente convalidar o contrato com a Sanepar. E a própria parecer da CCJ também disse que, olha só, Tiago, eles alegam que a Câmara não recebeu as informações de como é que as audiências de conciliação que aconteceram, especialmente as audiências no STJ e no STF, quais foram os debates que aconteceram. Eles não têm essas informações de que eles deveriam ter conhecimento do todo, inclusive dos debates judiciais, e não apenas receber uma conclusão pronta, sem ter o conhecimento do caminho.